Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Nós, por força da nossa vida consagrada, somos chamados aí onde o povo está. A nossa África é aqui, a nossa Oceania é aqui. Antigamente, quando se falava em missão, todo mundo queria ir para a África. Hoje a África é seu vizinho, a África é o bairro que você mora. E nós visitamos realidades sociais, realidades espirituais, realidades psicológicas. Chegamos em casas onde aquela família, 2, 3 dias, só toma café e água. Chegamos em residências com senhora idosa com uma faixa na cabeça, nos dizendo que caiu. Depois, vamos descobrir que foi espancamento da família. Chegamos em lares predominantemente atingidos pela droga e marcados até com o sinal da facção pichado na parede. Uma pobreza gritante, uma pobreza que clama a nós. E visitamos para levar alguns víveres, para conversar, para entender. E a gente volta para casa, queridos irmãos, pensando, será que Deus tem pessoas preferidas que Ele abençoa? E há outros que Ele nega a sua bênção? Será que tem filhos prediletos de Deus e filhos desprezados? Confesso a vocês que, mesmo consagrado, eu volto às vezes pensando nisso. Será que Deus tem filhos escolhidos para viverem nesta vida com muita abundância, cada vez mais, e outros Ele escolheu para sofrerem esmagados debaixo de sua mão? Porque contra Deus ninguém pode. O que eu quero dizer a vocês é que, independente da resposta, nós devemos estar presentes junto aos que sofrem. Quantas vezes a nossa presença foi e é estímulo para não desesperar? Quantas vezes a nossa entrada numa casa, num barraco, como eu já falei outro dia aqui, uma casa toda feita de caixa de papelão, é algo salutar, que traz esperança, que restaura a esperança, que reedifica a esperança. Mesmo que não esteja em nosso poder, em nossas mãos, mudar aquela situação social, porque ela é de âmbito nacional e mundial, a nossa presença precisa ser bálsamo. Tem pessoas que dizem, mas eu não tenho jeito para esse trabalho. Não é questão de jeito, é a disponibilidade do nosso batismo a serviço dos que sofrem, que evangelizam. Muitas vezes nós chegamos numa casa, nós nem falamos sobre Deus. Muitas vezes nós entramos numa casa e sentamos para conversar, e é uma família evangélica, é uma família testemunha de Jeová. Já me aconteceu chegar numa casa e na sala mesmo está lá as imagens, era um terreiro de Umbanda. E entrei, tomei café e conversamos e trocamos ideias. E não saí me persignando, foi sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retiro, não. Para ouvir lamentos, para ouvir dramas. Porque, meus irmãos, a coisa mais fácil é ser cristão de missa. Terminou a missa em paz, o Senhor nos acompanha até amanhã, ou até depois de amanhã, ou até domingo. A coisa mais fácil é ser cristão só de adoração do Santíssimo. Lendo um bom livro espiritual, ouvindo uma boa música católica. A coisa mais fácil é ser católico temporã, né? Páscoa, antes disso, Quaresma, Advento, Natal, campanha da fraternidade, mês de maio, mês do Sagrado Coração, festa do padroeiro ou da padroeira, ordenação sacerdotal de alguém, profissão religiosa de determinada irmã. Assim é bom. Mas quando a gente sai de casa, independente de você ser consagrado, porque a maior consagração é o nosso batismo, a maior consagração do nosso arcebispo não é o fato dele ser bispo, é o fato dele ser batizado. E por ter sido fiel ao seu batismo, até hoje, o Senhor o fez pastor do rebanho. A maior dignidade de um sacerdote está primeiro no batismo. A dignidade sacerdotal caminha com, mas não acima dele. A maior dignidade de uma freira não são os seus votos, porque eles não são fim em si mesmos, eles são meios de santidade,
de um religioso, de um seminarista, de um monge, de uma monja, não é? Não são as grades que fazem uma monja, mas o seu viver atrás das grades. Então tem gente que pensa que para praticar o evangelho como Jesus pede, precisa se consagrar uma congregação. Que bom que seja. Estamos precisando de vocações. Talvez Deus está lhe chamando há muito tempo, e você tem feito ouvido de mercador, mas quanto mais você fugir do chamado, menos feliz você será. Você só é feliz quando responde o chamado. Mas para fazer o bem, a prática sincera da caridade, basta o querer, a disponibilidade do servir, o estar com, o visitar. Durante esse período pascal, eu visitei uma casa de senhoras idosas. E quando eu entrei, não sei se por causa, né, da roupa marrom que nós usamos como hábito, calça e blusão, todas me chamando de padre, o padre para cá, o padre para ali, e a minha luta de dizer que eu não sou padre, que eu não sou padre, que eu sou um leigo consagrado, mas na cabecinha delas, padre. E quando nós nos sentamos, que elas se aquietaram, elas disseram, nós não temos missa aqui. Aqui não vem ninguém. Não vem padre, não vem freira, não vem bispo, não vem grupo religioso. E eu até perguntei para a coordenação da casa, né? Se eles procuram, porque também tem isso. Como é que o padre vai lá se alguém não indica onde é a casa, a necessidade pastoral daquela comunidade? Não é? Mas o que eu quero dizer é que elas diziam que a visita tinha lhes feito bem. A visita tinha trazido a esperança. Prometi voltar, crendo em Deus que voltarei, porque né, uma missão puxa a outra. Quando eu tinha um casquinho de saúde, eu trabalhava em 5 paróquias num domingo só. Eu ia de Maracanaú para Monte Castelo, do Monte Castelo, Messejana, Messejana, Montese, Montese, Dias Macedo, Dias Macedo, Serviluz. Os irmãozinhos mais jovens que não tinham feito votos comigo, olhavam para mim e diziam, onde é que o senhor encontra tanta força? Porque eu já estou morrendo. Eu estou para pedir a unção dos enfermos. Porque eles eram muito jovens, né? E ônibus, viu? Ninguém vem pegar a gente, não. Ônibus. E eu dizia para aqueles irmãos, a minha força é a sua. Jesus na Eucaristia, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum pieguice. Porque essas coisas são detestáveis no cristão, né? Um dia vi uma moça comungando, saindo da comunhão, lambendo na palma da mão. Ah, que coisa ridícula, né? Que hipocrisia. E depois ela passou a lamber os dedos. Ai, meu Jesus amado. Jesus tem que aguentar uma coisa dessa, né? Amados, isso não é igreja católica, né? De forma nenhuma. Mas voltando ao nosso assunto. Então tem horas que a gente pergunta, será que Deus tem filho predileto? Claro que não, né? Somos todos amados. Mas Deus nos pergunta, e você? Tem pessoas prediletas? Com as quais você pratica o bem? Você tem pessoas prediletas com quem você divide o que você tem? Você tem prediletos em seu coração com os quais você promove a fraternidade? Então é um feedback. Deus ama todos. Deus quer o bem de todos. Se por Deus fosse criado este mundo, seria o quê? Paraíso. É? Nós não necessitaríamos nem da morte. Mas essa pobreza que a gente encontra questiona o nosso batismo e nos desinstala para uma função emergencial de ação evangélica. Tem dias que nós chegamos na casa, nós não levamos nada, porque também nós não temos. Precisamos de doações para ajudar. Mas aquela família vê na nossa visita um halo de luz, que não somos nós, é Jesus, tão grande, que quando nos levantamos para ir embora, geralmente a pergunta que não quer calar, quando voltam? Então, irmãos, você que me escuta, que é cristão católico, mesmo que não seja cristão católico, nós temos que fazer a nossa parte para um mundo melhor, sim, e fazer a parte é calçar as sandálias e ir em busca dos que sofrem, daqueles para os quais ainda não chegou a boa nova do Evangelho. A gente tem que enfrentar frio, calor, violência, opressão. Também tem os que batem a porta. Também tem os que dizem não quero. Também tem os que rejeitam o anúncio. Mas isso faz parte também do anúncio.
Jesus diz, bater a sandália dos pés, não é desprezar aquela cidade, não ligue, é uma expressão própria para dizer, né? Não leve isso a sério. Então hoje eu queria refletir com vocês isso, né? Não é que Deus tenha filhos prediletos, gente com tanta riqueza, né? Tanto dinheiro. Tem gente que tem entrada no shopping mais do que em casa. Tem gente que tem tanta roupa de marca. Tem gente que tem uma calça há 5 anos e pedindo a Deus que não se rasgue quando for lavar na próxima vez. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco. A nossa não partilha, o guarda-roupa estufado já nem fecha mais. Tênis aos montes, shorts e camisetas aos montes, lençol maravilhoso com sono tranquilo aos montes. A gente precisa aprender isso. É muito linda a vida da Madre Teresa de Calcutá, mas é muito mais bonita se nós formos fazer o que ela fazia. Linda a vida de Santa Dulce, né? Mas muito mais se nós imitarmos Santa Dulce, Santa Teresa de Calcutá. Então, hoje à tarde eu vim provocar em nós essa pergunta, né? O que eu estou fazendo de modo concreto por todo o sofrimento que existe aqui pertinho na rua que eu moro, na esquina do bairro? A minha África é o meu bairro, a minha África é a rua que eu moro. Uma vez, a Madre Teresa estava nos Estados Unidos, numa conferência, e um homem perguntou se ela não achava que o que ela fazia na Índia era uma gota d'água no oceano. E aquilo foi para derrubar mesmo, né? Mas ela, impávida, ela disse, pode até ser uma gota d'água no oceano, mas se eu não fizer, essa gota não vai existir. E nos seus últimos escritos, ela deixou uma frase, né? Mesmo que as pessoas não valorizem o que você faz, não se preocupe. Nunca foi entre você e elas. Foi sempre entre você e Deus. Então eu volto dessas missões com uma esperança, porque aquela família foi visitada. Não por mim, mas pelo Espírito Santo em mim. Eu volto com a esperança. Demos boas risadas na casa daquela senhora idosa que mora sozinha. Entramos na casa de um evangélico e o que nós menos falamos foi sobre religião, mas praticamos a religião, o amor, a caridade. Me lembro de uma senhora que olhou para mim, já na saída da porta da casa, ela tentando abrir o ferrolho evangélico, ela disse, me diga uma coisa, o senhor me considera sua irmã? Eu disse, é minha irmã. Considero não, a senhora é minha irmã. Né? Mas outro dia, escutei um rapaz falando na internet que tinham feito essa pergunta a ele tinha dito, mas só por parte de pai, que você não tem mãe? Então, aquela senhora evangélica me perguntava, o senhor me considera sua irmã? Sim. O mesmo sangue nos remiu, o mesmo mestre de Nazaré. Então, a reflexão de hoje é para nós pensarmos que o mundo tem jeito a partir de mim também. O mundo tem conserto a partir de mim. Eu tinha um superior que dizia, viva de tal forma, irmão Emanuel, que no dia que você morrer, o seu jazigo seja o local de encontro de várias pessoas que nunca vão deixar de visitar você no cemitério. Eu acho que nesse dia a minha pressão subiu e eu quase que eu morri ali. De felicidade, né? Viva de tal modo que quando você morrer, o seu jazigo seja o lugar de muita gente se vir e se transformar em irmão e amigo, porque foram visitar, foram acender uma vela, foram levar flores, foram colocar uma coroa no seu jazigo, se conheceram, ficaram amigos, e o jazigo é visitado o ano inteiro. E o meu superior, da ordem terceira do Carmo, tinha muita razão nisso, né? Então vivamos de tal modo que até a nossa morte continuemos anunciando Jesus. Um grande abraço, orações por mim e por vocês. Irmão Emanuel Maria, da nossa querida comunidade que procura viver o Evangelho na luz, no amor e na graça de Deus.